Em um único vídeo, a gente vai desvendar os segredos científicos por trás dos mutantes mais poderosos do universo Marvel, desde a biologia molecular até a física quântica, passando pela neuroquímica e chegando na manipulação climática. Tudo isso explicado de um jeito que até o Wolverine entenderia. Tá esperando o quê? Dá o play e vem descobrir se você tem potencial para ser o próximo recruta da Escola Xavier. Imagine ter olhos que podem disparar poderosos raios laser. Isso é o que o Ciclope consegue fazer nos quadrinhos dos X-Men. Seus olhos liberam rajadas de energia tão fortes que podem perfurar aço. Nas histórias, o Ciclope usa óculos especiais feitos de rubi quartzo para controlar seu poder. Sem eles, seus olhos continuariam disparando rajadas o tempo todo. Mas como os raios dos olhos do Ciclope se comparam aos lasers reais? Os lasers mais poderosos já criados pelos humanos podem chegar a 1 petawatt. Isso é um número gigantesco, um seguido de 15 zeros. Esses lasers são super poderosos, mas os raios do Ciclope teriam que ser tão fortes quanto para causar o estrago que vemos nos quadrinhos. Vamos falar sobre a energia necessária para as rajadas do Ciclope. Para romper o aço, um laser precisa de cerca de 1000 joules de energia por centímetro quadrado. Os olhos do Ciclope teriam que superar esse número para perfurar o metal como vemos ele fazer. Agora, pense em quão longe o Ciclope pode disparar seus raios. Nos quadrinhos, ele consegue atingir alvos a quilômetros de distância. Isso é muito mais longe do que qualquer laser que temos atualmente. Nossos olhos focam a luz usando a córnea e o cristalino, mas os olhos do Ciclope, de alguma forma, criam rajadas de energia. É difícil imaginar como isso funcionaria na vida real. Então, qual seria o verdadeiro dano que o Ciclope poderia causar? Bem, se seus raios fossem tão fortes quanto dizem os quadrinhos, ele poderia facilmente destruir prédios ou cortar metais grossos. A energia dos seus olhos é descrita como sendo de centenas de megajoules. Isso é como um grande raio ou uma pequena explosão nuclear cada vez que ele abre os olhos. Enquanto o Ciclope causa estragos, outra X-Men controla as forças da natureza. Quanto de energia seria necessário para criar um furacão do nada? A resposta pode te surpreender. Tempestade é uma das mutantes mais poderosas dos X-Men. Ela pode fazer chover, nevar, criar vento e até relâmpagos. Nos quadrinhos, ela pode invocar uma tempestade em segundos, mas o clima real não funciona assim. O clima acontece por causa do calor se movendo no ar e na água. O sol aquece a terra de forma desigual. Isso cria ventos à medida que o ar quente sobe e o ar frio desce. As nuvens se formam quando o vapor de água esfria e se transforma em gotículas. A chuva ocorre quando essas gotículas ficam pesadas demais para permanecer no ar. Os poderes da tempestade quebram todas essas regras. Ela consegue fazer chover em um dia claro ou criar vento sem mudanças de temperatura. Isso exigiria uma quantidade enorme de energia. Vamos ver quanta. Um furacão real libera cerca de 600 trilhões de watts de energia. Isso é como 200 bombas atômicas explodindo a cada segundo. Para criar uma tempestade desse tamanho, a tempestade precisaria usar mais energia do que todas as usinas de energia da Terra produzem em um ano. Cientistas já tentaram controlar o clima na vida real. Eles usaram métodos como a semeadura de nuvens para fazer chover, mas esses métodos são pequenos e nem sempre funcionam. Ninguém consegue criar grandes tempestades como a tempestade. Então, quanta energia a tempestade precisaria para criar um furacão? É uma quantidade inimaginável. Um furacão libera uma energia equivalente a cerca de 10.000 vezes o que o mundo todo consome em um ano. A tempestade teria que canalizar todo esse poder para criar apenas uma tempestade. De tempestades a cicatrizes, os X-Men desafiam os limites da natureza, mas quando se trata de cura, até os poderes do Wolverine enfrentam alguns obstáculos biológicos surpreendentes. Qual é o verdadeiro custo da regeneração rápida? Wolverine consegue se curar de quase qualquer ferimento. Ele pode regenerar membros e se recuperar de ferimentos mortais em segundos. Mas como isso se compara à cura real? Nossos corpos se curam através de um processo complexo. Quando nos machucamos, nosso sangue coagula para parar o sangramento. Depois, novas células crescem para reparar o dano. Isso leva dias ou semanas, dependendo da gravidade do ferimento. Na natureza, alguns animais se curam mais rápido que os humanos. O axolote, um tipo de salamandra, pode regenerar membros perdidos em cerca de 40 dias. Isso é muito mais rápido do que os humanos, mas ainda não chega nem perto do Wolverine.
A cura do Wolverine é como células-tronco supercarregadas. As células-tronco podem se transformar em muitos tipos de células no corpo. Elas ajudam na cura, mas as do Wolverine funcionam muito mais rápido. A cura rápida requer muita energia. Nossos corpos consomem cerca de 2.000 calorias por dia. Para curar tão rápido quanto no Wolverine, ele provavelmente precisaria de 10 vezes essa quantidade ou mais. Isso é como comer 50 hambúrgueres todos os dias. Há limites para a velocidade com que as células podem se dividir. Muito crescimento celular pode levar ao câncer. O corpo do Wolverine precisaria também de uma forma de impedir que isso acontecesse. Então, qual seria a velocidade máxima de cura de um ser humano? Com base no que sabemos agora, é difícil dizer. Mas mesmo que pudéssemos nos curar 10 vezes mais rápido do que o normal, ainda levaria dias para se recuperar de um ferimento grave. O Wolverine faz isso em segundos, o que está muito além do que a ciência acha possível. Cura em velocidade sobre-humana parece impossível, mas e mover objetos com a mente? A telecinese, de Jean Grey, levanta uma pergunta intrigante. Qual o peso que uma pessoa poderia teoricamente levantar usando apenas o poder do cérebro? No mundo dos X-Men, Jean Grey pode levantar enormes objetos com a mente. Ela consegue mover carros, parar balas e até voar. Esse poder se chama telecinese, a habilidade de mover coisas sem tocá-las. Cientistas já tentaram testar se a telecinese é real. Até agora, não encontraram provas claras. Alguns estudos sugerem que a mente pode afetar objetos, mas muitos cientistas duvidam desses resultados. Para mover objetos sem toque, precisaríamos usar forças como o magnetismo. Imãs podem levantar coisas, mas apenas se forem de metal. Jean Grey consegue levantar qualquer coisa. Isso quebra as leis da física como as conhecemos. Se a telecinese fosse real, ela precisaria de muita energia. Vamos ver alguns números. Para levantar um carro de 1 tonelada, seria necessário cerca de 10.000 joules de energia. Isso é como a energia de um raio. O cérebro humano usa cerca de 20 watts de potência. Isso é muito menos do que precisaríamos para a telecinese. Nossos cérebros são poderosos, mas têm limites. Eles usam cerca de 20% da energia do nosso corpo. Essa energia alimenta nossos pensamentos e controla nosso corpo. Para mover objetos, precisaríamos de muito mais poder. Então, quanto Jean Grey poderia levantar se seus poderes fossem reais? Vamos fazer algumas contas. Se toda a energia do cérebro dela fosse usada para levantar objetos, ela talvez conseguisse mover cerca de 20 gramas. Isso é menos que uma pequena maçã. Para levantar um carro, ela precisaria de milhões de vezes mais energia do que o cérebro humano produz. Vimos que os poderes dos X-Men estão muito além do que a ciência pode fazer hoje. Os raios dos olhos do Ciclope e o controle climático da tempestade exigem muito mais energia do que podemos produzir. A cura do Wolverine é muito mais rápida do que qualquer coisa na natureza. Os poderes mentais de Jean Grey quebram as leis da física, mas alguns poderes podem ser possíveis no futuro. Estamos aprendendo mais sobre genes e como nossos corpos funcionam. Isso poderia nos ajudar a nos curar mais rápido ou ser mais fortes. Talvez até encontremos maneiras de controlar pequenos objetos com a mente. A ciência está sempre avançando. Quem sabe o que poderemos fazer em 50 ou 100 anos? Talvez algum dia, alguns desses poderes dos X-Men não pareçam tão impossíveis assim.